Salve, salve nação, salve, salve meus amigos, desejo rubro-negro na área. Diante da vitória contra o Fortaleza, tudo parecia que o final de semana do Flamengo seria super tranquilo, sem nenhum problema, que o torcedor ia curtir esse domingo com a família, almoço, aquela coisa de normais, né? Que é um domingo feliz, né? Um time em crescimento, um time em evolução, né? E o torcedor feliz, né? Mas só que não. Depois, diante do noticiário que saiu no Globoesporte.com, que o Gabigol e o Marco Braz quase chegaram em viés de fato, né? Quase chegaram ali naquela discussão, quase não discutiram rispidamente, com palavrões, tá? Diante deles. Então, assim, falou, o flamenguista não tem um minuto de paz. O flamenguista não tem um minuto de paz, tá? E saiu, né, Globoesporte.com, né, todo mundo noticiando, informando que o Gabigol e o Marco Braz discutiram tudo por conta do gramado, tá? E eu até coloquei aí no banner que vocês podem ver. O Gabigol tá certo em brigar com o Marco Braz, ou discutir, ou cobrar o Marco Braz. Adiante disso, eu vim aqui deixar minha opinião. Eu queria saber com vocês também qual seria a opinião de vocês e se vocês concordam comigo desse meu adendo que eu vou deixar aqui. Na minha opinião, os dois têm motivo para discutir um com o outro. Os dois têm razões. Mas como assim? Espera lá, como é que os dois têm razões? Vou falar o lado do Gabigol e o lado do Marco Braz. O lado do Gabigol tem mais razão do que o lado do Braz. Todo trabalhador, gente, ele quer condições de trabalho. Isso é fato. Isso é fato. Todo trabalhador que ele quer condições de trabalho. O patrão dele dá o trabalho para ele, tem que dar condições para ele trabalhar. E o Gabigol fez isso. Onde está o trabalho do Gabigol? Dentro do campo. O que ele quer? Mínimo, um gramado decente. Gabigol, que já teve lesões em 2020, se não me engano, 2020, que deixou ele fora do gramado por 40 dias por conta do gramado. O Gabigol, que agora está tendo lesão de novo por conta do gramado, ele reclamou. Ele vai reclamar com quem é ali os responsáveis, quem está ali na hora, quem está ali do lado, quem é o responsável de gerir todo o vestiário ali. Não é o Marco Braz. E ele está certo de reclamar com o Marco Braz. Ele está certo de querer ter condições de trabalho para ele demonstrar o trabalho dele melhor. Se o Flamengo é um time técnico, se o Flamengo é um time de conjunto, um time individual, jogadores técnicos, o que você tem que fazer o máximo? É você ter uma condição de trabalho, você dá umas condições de trabalho ao seu funcionário. Ao Gabigol ver agora as competições principais se afunilando, Campeonato Brasileiro se apertando, tu vê as competições de Copa do Brasil chegando nas suas decisões. Agora vai ter sorteio essa semana de Copa Libertadores chegando e ele se lesionar, tudo bem, não sabe qual é a gravidade da lesão dele, mas vai que imagina, bater até aqui na madeira para não. Vai que imagina o cara fica 40 dias de novo. Tomara que não seja nada. Então assim, o atleta ele já fica de cabeça quente, tudo por conta de quê? Por conta do gramado, ele se machucou sozinho. E isso que é o pior, quando o jogador se machuca por uma entrada de um jogador, assim, não é que é minimizar, não, mas ele se machucou sozinho no gramado. Por isso que ele vai reclamar, por isso que ele vai xingar, ele vai ter uma atitude mais ríspida, aquele que está em volta dele, e aquele que é o responsável que está ali, que é o Marco Braz. O Marco Braz tem como resolver isso? A culpa é do Marco Braz? A culpa não é do Marco Braz, porque não é o Marco Braz que faz tratamento do Maracanã, é a concessionária. E não é só o Flamengo que usa o gramado, o Fluminense também usa, de vez em quando o Vasco usa. Mas assim, no momento de explosão, jogador chateado, triste, apesar do Gabigol ter feito gol, né? 150 gols, tá? Momento de jogador tá chateado, triste, querendo ficar em campo. O Gabigol, todo mundo sabe, ele é muito competitivo. Isso, o Gabigol é competitivo até demais. E o torcedor gosta muito disso em relação ao Gabigol. Então, assim, ele fica triste, fica puto e vai brigar com quem tá em volta dele ali.
Ele vai brigar, vai discutir, vai ter uma discussão ríspida. Depois ainda que ele ficou sabendo que ele ia pro exame antidoping, ele ficou mais revoltado ainda, porque estava de cabeça quente, ainda tem que ir pro exame antidoping, aí a discussão foi mais ríspida ainda. Aí o Marco Braz discutiu, os jogadores já tinham saído, já se ficou que tentou apaziguar um pouquinho. Aí eu vou falar pro lado do Marco Braz ali, que o Marco Braz também tem razão de brigar com ele, pô. Sabe por causa de quê? O Marco Braz fez certo em peitar o Gabigol. Porque nenhum atleta ele pode, assim, peitar, ou brigar, ou discutir, ou xingar o seu superior. O Marco Braz é o superior. O Marco Braz é como se fosse o patrão do Gabigol. Se o Marco Braz não intervisse ali, ou discutisse, ou peitasse o Gabigol, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a força dos outros jogadores. Ah, mas já perdeu até o certo momento. Não. Porque isso, o Marco Braz fazendo isso, peitando o Gabigol, discutindo e demonstrando que ele está errado, que ele não pode fazer isso, ou que ele tem que fazer aquilo, ele dá um sinal para outros jogadores que aqui não, aqui eu mando. Não é você que vai mandar, vai fazer o que quer. O Marco Braz já dá um recado para outros jogadores, sabe por causa de quê, gente? Nesse momento ele tem razão também, o Braz, de fazer isso. Ele não pode deixar os jogadores fazerem o que querem. Não é fazer o que querem, é falarem o que querem. E ele ficar quieto. Senão, claramente, tenho 100% de certeza que ele vai perder a força com os jogadores. Porque vai chegar uma hora, o jogador vai começar a xingar no vestiário, outro vai falar uma outra coisa, outro vai falar isso, outro vai falar aquilo. Cadê o controle do vestiário? Cadê o comando do vestiário? Como é que o dirigente vai falar alguma coisa? Porque ele já deixou o primeiro falar. Então o Marco Braz intervindo, peitando, discutindo, xingando também, reclamando com o Gabigol. Isso é um ponto também positivo também, que ele não pode deixar, senão perde o vestiário. As coisas estão começando a caminhar no Flamengo. As coisas estão começando a andar bem no Flamengo. E agora vai começar a deixar de desandar nesse intervalo de vestiário. É no vestiário que começa a dar os problemas. É no vestiário que começa as coisas a passar para dentro do campo. Então nesse ponto eu concordo com o Braz, mas eu tenho mais razão com o Gabigol. Tá? Tudo bem, o Braz não gera, ele não é ele que é, ele não faz parte da concessionária, mas ele tem que cobrar. Então assim, o que ele faz? Eu vou cobrar quem está do meu lado, quem está do meu lado aqui tem que cobrar o responsável, para poder me dar condições. E isso que o Braz vai ter que fazer. Conversar com o Landim, conversar com o pessoal da concessionária e dar um jeito. Não adianta também agora, Gabigol, não adianta. É o gramado esse, é o Maracanã, as competições estão chegando. Lembrando, a final da Libertadores, esperamos sim, o torcedor flamenguista quer isso muito, que o Flamengo esteja na final, vai ser no Maracanã. A final vai ser no Maracanã. Então assim, não adianta ficar reclamando agora, ficar chateado. Não adianta em termos, claro, alguém tem que expressar algum sentimento ali para ver que o jogador está realmente puto da vida, a verdade é essa. Porque às vezes o Gabigol tá expressando aquilo ali, como os outros jogadores também estão putos por causa do gramado, e só que não expressam nada. Mas não vai adiantar muito não, ficar brigando com o Marco Braz, tá? Então o Braz vai ter que resolver com a concessionária, conversar com o Fluminense, para ver o que ele pode ser feito, o que pode ser melhorado. O Flamengo é um time técnico, o Fluminense é um time técnico, então assim, quem está sendo mais prejudicado são esses times que são técnicos. Eles querem apresentar o seu melhor futebol e não pode, porque o material que está dando para ele, que é o material gramado, não tem condições. Os jogadores estão, sim, felizmente sendo prejudicados. Aí, quem vai ter que resolver? Vai ter que ser esse mesmo, Marco Braz, Landim, presidente do Fluminense, e resolver para ver se dá uma condições melhor para os jogadores poderem apresentar o seu futebol e assim as coisas melhorarem. Então, assim, essa briga, essa discussão é válida em certo até a página 2, até a página 1, na verdade. A página 2 diante, o Marco Braz está certo de cortar, Gabigol ficar no teu cantinho, eu sou aqui o chefe, você não é, tá entendendo? E deixa que depois eu resolvo sair. A briga foi apaziguada, esperamos que isso não passe pro gramado, eu tenho certeza que não vai passar, não tem motivo para passar, mas que fica um alerta assim, tá? Fica um alerta que as coisas não podem fugir do tom, não pode fugir de controle. E o Marco Braz tentou fazer com que isso não aconteça. Beleza? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa briga aí do Marco Braz e o Gabigol? Aí o que vocês acham? Quem é que tá certo, quem é que tá errado? Deixa aqui abaixo nos seus comentários. Beleza, meus amigos?
Então, só esse vídeo aqui para deixar o meu adendo em relação a essa confusão aí que soltou a Globoesporte.com. Só queria pedir a moral de vocês. Tá vendo o botãozinho vermelho aí? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e deixa o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo e fui!